profeta Josué. Livro de Josué, capítulo 7, nós leremos os versículos de 1 a 13. E teremos esse texto como base para a nossa meditação nesta noite. Livro de Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Eu gostaria de fazer essa leitura e que os irmãos acompanhassem essa leitura atentamente, para que possamos compreender o contexto do texto que nós estaremos lendo. Josué capítulo 7, versículos de 1 a 13. Eu gostaria de pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Quero encorajar aqueles que estão acompanhando pela internet também a terem uma Bíblia consigo e acompanharem a leitura também. E permanecerem com a Bíblia aberta. E também quero pedir que você evite sair durante a pregação, para que você não se prejudique no entendimento e também não prejudique a outros no que diz respeito à atenção à mensagem que tem para receber. Josué capítulo 7, versículos de 1 a 13. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém. Deixe-me contextualizar os irmãos, meus queridos irmãos. A campanha para a conquista de Canaã durou 7 anos. Foram 7 anos de batalha que Israel enfrentou até a conquista de Canaã. Sabe quantas derrotas eles tiveram em toda a campanha por 7 anos? Uma só. Sabe quantos homens eles perderam em todo o período de 7 anos de campanha para a conquista da terra de Canaã? 36. Somente esses homens, somente essa derrota ocorreu do povo de Israel contra uma cidade inexpressível diante de Jericó, diante de tantas outras que ele enfrentou e venceu. Meus irmãos, guardem uma coisa: o fracasso é uma escola onde a verdade se evidencia. É no fracasso que nós passamos a perceber a verdade que tantas vezes existia, mas não era observada. É com o fracasso que nós passamos a rever os nossos conceitos, aquilo que fizemos, os nossos valores, os passos dados, aquilo que está nos bastidores, aquilo que de alguma forma não é exposto a todos, mas é uma realidade. É no fracasso que as verdades vêm à tona. É nos fracassos, ou são nos fracassos, que a verdade encontra o seu relevo, que a verdade é colocada dentro de uma visão, tá, perceptível. É o aluno que fracassa na escola e ele mesmo passa a perceber: eu fracassei porque tantas vezes, no horário que eu deveria estar estudando, eu estava fazendo outra coisa. É o casamento que é fracassado e que nos leva à reflexão de tantas vezes não termos regado o relacionamento, cuidado, adubado o relacionamento. O fracasso é uma escola onde a verdade se evidencia, é vista. Foi com o fracasso do povo de Israel que a verdade do pecado que ele havia cometido, o povo havia cometido, foi evidenciado. Se eles tivessem vencido, eles continuariam pecando, roubando coisas que eram condenadas por Deus e continuariam uma vida de uma maneira desastrosa, digamos assim, espiritualmente falando, né? A conquista de Canaã foi uma conquista completamente espiritual. Não era o poder bélico, era Deus quem estava por trás de cada batalha. E no momento que o povo se afastou de Deus, o povo então cometeu pecado e o povo deixou de ter a mão de Deus dirigindo a sua vida. Vocês observaram a leitura que nós fizemos, né? Nós procuramos fazer de uma maneira pausada para não termos que fazer uma releitura explicativa.
Hoje é ceia e eu gostaria de comentar algumas coisas que extraio desse texto. Mas permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos voltando para ela daqui a pouquinho. Alguns destaques eu gostaria de fazer. Primeiro deles, meus irmãos, pecado é algo muito sério. O pecado é algo muito sério. O versículo 1 diz: prevaricaram os filhos de Israel. Não eram gentios. Os filhos de Israel, nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. O que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pecado é algo muito sério. O pecado acarreta perturbações incontáveis. O pecado destrói famílias. O pecado retira a honra. O pecado traz como consequência a morte. Ontem, quando nós estávamos falando aqui na nossa imersão das bases da fé cristã, nós falávamos acerca da santidade de Deus. O Deus que nós declaramos crer é um Deus santo. A sua santidade é tão significativa, é um atributo tão apreciável, que os judeus ortodoxos evitam utilizar o tetragrama Yahweh ou Yahvé. Eles falam somente Adonai, que quer dizer o Senhor. Eles evitam, porque eles entendem que o nome do Senhor é santo. Ele é tão santo. Quando nós olhamos para a história, para o relato do Gênesis, nós nos deparamos com uma realidade, né? Adão, por exemplo, por um só pecado, foi excluído do paraíso. Ele e a sua esposa. Um só pecado. Só um pecado fez com que ele fosse excluído da presença de Deus. Isaías, quando ele se deparou com Deus, é tão curioso que hoje em dia nós encontramos tantas pessoas dizendo: eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero ter. Quer mesmo, querido? Tira a sandália dos pés, cobre o rosto como os serafins fizeram, cobre os pés. Porque Isaías, quando se deparou com Deus, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu mesmo tenho lábios impuros. Eu vi o Senhor. Pedro, quando se deparou com Jesus Cristo se manifestando enquanto Deus, realizando curas, Pedro disse: afasta-te de mim, porque sou pecador. Se curvando diante do Senhor Jesus. Meus irmãos, pecado é algo muito sério. Eu sei que não é um tema simpático. Eu sei que não é um tema que está constantemente nos púlpitos atuais. Mas o pecado é algo muito sério. E o pecado não confessado leva à morte. Leva à morte. Destaquei ainda que as nossas vitórias são dadas por Deus. Nunca nos esqueçamos disso. As nossas vitórias são dadas por Deus. Era Deus que dava a vitória a Israel em toda a sua campanha de conquista até a terra prometida. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, nós encontramos o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
a nossa fé. É uma vitória que nos é dada, porque a fé não é conquistada por nós, é uma dádiva de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa vitória, portanto, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é Ele que nos dá. Se Deus, por um instante, encolher o seu braço, nós estamos perdidos. Moisés não pôde entrar na terra prometida só porque desobedeceu. Algo que para nós é tão simples, dos nossos filhos, tantas vezes. Ah, papai, a gente pede uma coisa, ele traz outra. Papai, tanto faz. Para Deus não tanto faz, não. Deus falou a Moisés, fala a rocha. E ele feriu a rocha. E somente esse pequeno deslize o impediu de entrar na terra prometida. Ele morreu nas montanhas, visualizando de longe, mas não pôde entrar. Nós minimizamos tantas vezes os nossos erros, mas diante de Deus, pecado é pecado, e Ele não tem comunhão com o pecado. É Ele que nos dá a vitória é dele, e não do nosso poderio bélico, e não da nossa condição social, financeira, e não vinda de nós mesmos. Destaco ainda as palavras do Senhor. E agora nós vamos diretamente para a palavra de Deus. A partir do versículo 10, nós temos palavras que nos falam tanto ao coração, nos confrontam com a realidade tão necessária para a vida. As palavras do Senhor, a primeira delas, levanta-te. Josué tinha rasgado as roupas, tinha se vestido de saco, colocado cinza na cabeça, ele e os anciãos. Ó Senhor, como é que nós podemos perder? Ai, é tão frágil diante dos outros grandes exércitos que nós vencemos. Nós mandamos, e entre nós aqui, para a gente entender, nós mandamos o time reserva, porque o adversário era tão fraco, nem mandamos os titulares, porque certamente nós venceríamos fácil, e eles foram humilhados, derrotados, alguns foram mortos. E aí Josué chegou para Deus, o Senhor, e se prostrou diante de Deus. Ó Senhor, antes nós não tivéssemos atravessado o Jordão, nós atravessamos para sermos humilhados aqui. E aí o Senhor diz, levanta-te, não é mais hora de ficar prostrado, tome uma iniciativa. E eu gostaria de parar um pouquinho a respeito disso, para falar dessa realidade, para falar para nós que somos pais. Levante-se e tome uma iniciativa em relação à sua casa. Levante-se e tome iniciativa em relação ao que você tem visto, àquilo que você percebe que desagrada a Deus. Levanta-te e tome uma iniciativa. Não é mais hora de ficar prostrado, inerte. Levanta-te. Josué tinha um cargo de liderança, como nós pais temos, em relação à nossa família. Levanta-te, tome iniciativa. Você vê coisas erradas que têm impedido que a sua família tenha um relacionamento pleno com Deus. Levanta-te, não é mais hora de ficar prostrado. Levanta-te. Foi o que Deus disse primeiramente. Ele continuou, não é? No versículo 10 ele diz assim, levanta-te, porque estás prostrado sobre o rosto? Por quê? Porque perdeu? Quando venceu, vocês foram lá e pegaram as coisas que eram abomináveis a mim. Vocês trouxeram coisas que eram reprovadas por mim e colocaram dentro do contexto de vocês. Para a nossa realidade, vocês estão trazendo para dentro de casa coisas que vão afastar.
aqueles que moram aí de mim. Levanta-te, tome uma atitude. Ele continuou, versículo 11: Israel pecou. Israel pecou. Meus irmãos, o problema era todo espiritual. Era todo espiritual. Assim como a maioria dos nossos problemas, assim como a maioria dos nossos problemas nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos contextos, é espiritual. Espiritual. Quando eu ainda era seminarista, eu estava em uma igreja e eu estava conversando com o pastor instantes antes do culto matinal, na época, porque eu ia ser o pregador. Eu estava nervoso, muito novo, e um irmão pediu para entrar no gabinete e o pastor autorizou. E ele disse, e ele entrou, e eu me lembro, né, meio curvado: pastor, eu continuo com o mesmo problema, pastor, nada dá certo, pastor, olha, eu estou... E depois o pastor me deu um relatório a respeito daquele homem, que era um homem funcionário público, com uma condição financeira boa, que era um homem que tinha tudo para ter uma vida estável, um homem crente, filho de crente, de uma família, mas ele lá, não, pastor, continua tudo dando errado, porque meu filho, porque minha mulher, porque isso, e disse uma série, e eu novo lá, vendo aquela situação, e passou um senhor, que era psiquiatra. Soube recentemente que ele descansou, faleceu inclusive em Portugal. E o pastor então disse, espera aí, meu irmão, e chamou, disse, meu irmão, entra aqui. E aquele psiquiatra, naquele momento, ele cheio do Espírito Santo, mais até do que do conhecimento psiquiátrico, eu me assustei com o que eu vi. O psiquiatra disse assim, pastor, o senhor me autoriza a orar por ele? Aí o pastor, claro, vamos orar todos aqui. E aquele homem ficou assim, tanto assustado, ele estava esperando uma medicação, uma orientação, um convite para ir ao seu consultório. Mas ele disse, meu irmão, se ajoelha aí. Se ajoelhou e disse, meu irmão, eu vou orar por você, porque eu sinto que o seu problema é todo espiritual. E ele ali orou, naquela situação, e aquele homem começou a chorar, e começou a se incomodar com tudo. E de fato estava tudo errado na vida espiritual daquele homem. Meus irmãos, todo o problema de Israel era espiritual. Assim como nós enfrentamos problemas espirituais, tenham cuidado com as coisas que lhe afastam de Deus, porque as consequências são terríveis, em alguns casos irreversíveis. Quantos filhos de pastor estão longe dos caminhos do Senhor? Quantos passavam dias e mais dias ouvindo os seus pais falando mal da igreja, mal dos irmãos, e eles foram crescendo sem abraçar a graça. O problema era espiritual. É Deus quem nos julga. Ele o faz de maneira espiritual. Ora, Josué não sabia o que estava acontecendo, assim como tantas vezes nós não sabemos o que está acontecendo na nossa casa, não sabemos o que o nosso filho está vendo na internet, não sabemos as companhias dele na escola, nós não sabemos. Eu lembro de um texto
de Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, 31 e 32, esses versículos dizem assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não morrermos condenados com o mundo. Para não morrermos condenados com o mundo. Tantas vezes nós não sabemos o que está acontecendo, como Josué. Ele não sabia o que estava acontecendo. Aí eu volto para a primeira frase, meus irmãos: o fracasso é uma escola onde a verdade se evidencia. Foi no fracasso contra Ai que a verdade do pecado foi evidenciada no meio do povo de Deus. Uma sugestão que eu lhe dou é: não espere o fracasso da sua família não para descobrir as verdades que estão nela. Não espere o fracasso da sua própria vida para poder fazer uma introspecção sincera, para avaliar, olhar como é que está, como é que está a escala de valores, quais são as prioridades, onde está Deus. Não espere o fracasso. Alguns só conseguem ver por meio do fracasso, porque de fato o fracasso evidencia a verdade. Aí a gente começa, depois de reprovado, né? Aí o aluno: eu não fui naquele dia, eu não fiz aquele trabalho, eu não estudei, né? Eu só estudava de véspera, depois de reprovado. Aí o fracasso evidenciou uma verdade da falta de disciplina escolar. Assim também na vida espiritual. Deus falou o que mais? Deus falou que Israel violou a aliança. Israel violou a minha aliança. E eu pergunto a você, até porque perguntei a mim mesmo: que aliança nós temos com o Senhor? Qual é a aliança que você tem com Deus? Naquele dia que você tomou uma decisão, naquele dia que você se sentiu alcançado pela graça, naquele dia que você disse assim: sim, eu nasci de novo. Você está firmando uma aliança com o Senhor. Israel quebrou a aliança com Deus. Será que não temos quebrado a aliança com o Senhor? Quando nos comprometemos a amá-lo sobre todas as coisas, quando nos comprometemos a buscar o seu reino em primeiro lugar, quando nos comprometemos a nos dedicar, que compromisso nós temos com Deus, resultado da aliança que nós fizemos? Que compromisso temos com Deus? Que compromisso temos com a sua igreja? Que compromisso temos com o seu reino? Qual é o compromisso? Será que nós não temos quebrado a aliança? O tempo que temos com Deus, aquilo que Ele tem nos dado. Ontem eu comentava aqui no nossa imersão que quando eu enfrentei, acho que foi ontem, até porque eu tive uma palestra também na quinta e ficou muita coisa na cabeça, né? Afinal de contas, como eu digo lá em casa, eu já estou eu já estou ficando idoso, e um idoso que teve Covid, então me dê um desconto, né? Mas eu repito as coisas: papai, o senhor já disse isso. Aí foi mesmo. Então, eu estava comentando, né? Quando a gente está doente, quantas madrugadas eu passei, joelhos ali, clamando ao Senhor. Às vezes me comprometendo, às vezes falando coisas que eram difíceis de serem cumpridas. Será que não temos quebrado algumas alianças com o Senhor? Será que nós não temos demonstrado todo compromisso com Ele e com as coisas dele também? Meus irmãos, é o pecado que nos destrói, e não o poder do adversário em si. Pode acreditar nisso. Veja o que diz o versículo 12. Presta atenção, que eu estou chegando ao final. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos,
viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Mais uma vez, é o pecado que nos destrói e não a força do inimigo, e não a força do adversário. É o pecado. Porque com Deus, o que é que a Bíblia diz, né? Aquele que está em nós é o quê? Maior do que o que está no mundo. Esta é a vitória que temos sobre o mundo, que é a nossa fé. Então a grande verdade é que quando nós somos derrotados nesta vida como filhos de Deus, não é pelo poderio do adversário, é pelo pecado. Nós é que nos deixamos enfraquecer. Foi o que aconteceu. Lembra do que eu falei no início? 7 anos de campanha para conquistar Canaã. Em 7 anos só teve uma derrota. Qual foi a causa? Porque Ai era muito forte. Foi isso, não? Não. Era o pecado. Era o pecado. Voltando àquela história que eu vivi quando era seminarista, no final, o psiquiatra olhou para o pastor e disse assim: pastor, me perdoe, mas deixa eu falar uma coisa para esse irmão. Meu irmão, confesse o seu pecado, do contrário o senhor vai continuar tendo essa vida triste e derrotada. Me desculpe, pastor. E saiu do gabinete. Ele não era pastor, ele era um médico psiquiatra, porém cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o que nos derrota é aquilo que tantas vezes nós trazemos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. E igual um cavalo de Troia, que aparentemente é um presente belíssimo, mas que vai nos destruir de dentro para fora. Isso tem acontecido com as igrejas, isso tem acontecido com muitas casas, muitos lares, isso tem acontecido com muitas pessoas. Cuidado com os cavalos de Troia, presentes belíssimos. Olha o que eu ganhei. Aí começa a te afastar de Deus, começa a levar a tua família para longe dos caminhos do Senhor. Cuidado. O que nos destrói não é o poderio do adversário, não é. Pode acreditar, o que nos destrói é o pecado, que tantas vezes nós passamos a conviver com ele, trazemos para a nossa realidade e impede que tenhamos uma vida plena na presença do Senhor. Já chegando à parte final, dispõe-te, disse o Senhor, que haja disposição em você, disse o Senhor a Josué, e hoje ele diz a nós, que haja disposição em nós para nos voltarmos para Deus, para olharmos a nossa história de vida e resolvermos as nossas pendências espirituais. Dispõe-te. E finalmente, santificai-vos. Santificai-vos. Vossa vitória depende da vossa santificação. Em outras palavras, foi isso que Deus falou. A vitória de vocês depende da vossa da santificação. Enquanto vocês não se livrarem das coisas condenadas, vocês não vão resistir aos vossos inimigos, aos inimigos de vocês. E essa realidade eu trago para mim e para você. É necessário nós nos santificarmos. É necessário nós, de fato, sermos crentes de verdade. Sermos cristãos que salgam, que iluminam. Homens e mulheres que veem o reino de Deus como prioridade para a vida.
Homens e mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas. Homens e mulheres que buscam dia a dia se santificar. Se santificar é se parecer com Jesus, querido. Santificai-vos. A nossa vitória depende da nossa santificação. Se buscarmos a Deus, se de fato colocarmos a nossa vida no altar de Deus, as coisas que pareciam tão complexas passaram a ser vistas de uma maneira tão simples. Santificai-vos. Enquanto nós não nos livrarmos das coisas que são condenadas por Deus, nós também não resistiremos aos nossos inimigos. Por menores que eles sejam, eles estarão nos envergonhando. Santificai-vos. A nossa vitória, a vitória da nossa igreja, a vitória da nossa família, depende da nossa santificação. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós não somos melhores do que aquele povo que foi derrotado. Pelos homens de Ai. Nós não somos melhores que eles, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Sonda os nossos corações, Pai. Não queremos manter em nosso coração, na nossa casa, coisas que não te agradam, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, nos ajuda nesse processo de santificação, Pai amado. Assim o teu nome será glorificado. Ó Deus, dá que sejamos um sal que salga, uma luz que ilumina neste mundo, ó Deus, tão necessitado. Nesse mundo, ó Deus, que está vivendo trevas de conhecimento, de temor a Ti. Perdoa as nossas falhas, Pai. E dá que sejamos mais que ouvintes. Dá que sejamos praticantes da Tua palavra. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Esse amém aí é porque concorda com tudo, né? Amém, não é? Amém? Amém. Irmãos, vamos realizar a ceia do Senhor. Esse é um momento solene, um momento